Hoje a gente vai continuar aqui no estudo de Atos e hoje nós iremos estudar o capítulo 9 do livro de Atos. Então, antes da gente começar a ler o capítulo 9, vamos recapitular tudo que falamos no encontro da semana anterior. Então, na semana anterior, nós estudamos a última parte do capítulo 5, estudamos o capítulo 6, 7 e 8. Então, nós falamos sobre Pedro e os outros apóstolos, que eles foram presos, porque eles estavam pregando as boas novas lá nos arredores do templo, e que de noite eles foram libertos da prisão por um anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor que veio e libertou eles da prisão. Falamos também sobre o Estevão, que ele foi morto, que ele foi apedrejado. No capítulo 8 também nós estudamos que começou ali uma grande perseguição, e aí todos, com exceção dos apóstolos, saíram de Jerusalém e eles foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. E com isso houve a expansão do evangelho, das boas novas, porque as pessoas foram dispersas, os cristãos foram dispersos e por onde eles passavam, eles pregavam as boas novas. Falamos também, na semana passada, sobre Saulo, que ele ia de casa em casa, ele arrastava os cristãos para fora e lançava na prisão. Falamos também, a última parte lá que nós falamos na semana passada foi de Filipe, que ele saiu de Jerusalém, foi para Samaria. Aí nós falamos daquela parte do Simão, que era o feiticeiro mago, que ele se converteu, foi batizado, e que Pedro ali falou com ele, lembra, sobre o fato de receberem o Espírito Santo, e ele queria muito fazer aquilo também, ele também queria ter aquele poder, né, de colocar a mão sobre as pessoas, para que as pessoas também recebessem o Espírito Santo. A gente falou sobre isso, e também falamos do eunuco etíope. Filipe foi até lá a carruagem dele, conversou com ele, e ele também se converteu, também foi batizado. Certo? E aí nós encerramos na semana passada ali até a última parte do capítulo 8. E hoje nós vamos entrar no capítulo 9. Então vamos lá para o primeiro versículo do capítulo 9. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho. Lembra que eu comentei até com vocês semana passada? Que nessa época os cristãos não eram chamados de cristãos, eles eram chamados do caminho, aqueles lá da seita, do Nazareno, aqueles lá do caminho. Era dessa forma que eles eram chamados. Aí terminando aqui o versículo 2. Homens e mulheres que ali encontrasse para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Então vamos lá, a gente terminou no capítulo 8 falando de Saulo, certo? Através de Saulo, porque ele consentiu com a morte de Estevão, Estevão foi apedrejado. Falamos também de Saulo, que ali iniciou-se a perseguição ferrenha contra os cristãos ali em Jerusalém, por isso que eles fugiram para outras regiões, e Saulo estava por trás disso. E Saulo, então, ele estava muito motivado, ele queria destruir, matar os discípulos de Jesus, e ele foi e pediu ao sumo sacerdote que desse cartas a ele da sinagoga para que ele começasse ali em Damasco, para que ele fosse até Damasco, para poder ali continuar com essa perseguição, porque ele sabia que muitos dos cristãos haviam fugido de Jerusalém, se dispersado em outras regiões, e ele queria ali para Damasco, né? Era uma cidade estratégia para ele, para depois ir para as outras cidades. Então, Saulo, gente, ele era um fariseu culto, cheio de conhecimento, mas ele não tinha o discernimento do Espírito Santo. Ele não conseguia encontrar o equilíbrio nisso tudo. Ele não conseguia enxergar que o livre-arbítrio é coisa de Deus. Ele achava que a mensagem de Cristo era uma ameaça e ele agia com religiosidade e imposição. Ele queria fazer justiça própria. E ele acreditava firmemente que ele estava servindo a Deus. Na cabeça dele, o que ele estava fazendo era certo. Daquele modo, ele estava servindo a Deus, mesmo perseguindo e matando pessoas. Na cabeça dele, o que ele estava fazendo era certo.
tudo em nome da religião. Então a pessoa, ela sem o discernimento do Espírito Santo, ela age com religiosidade e ela não percebe. Quem não conhece a Jesus faz coisas para Deus, mas na verdade só está sendo religioso. Porque ele achava firmemente que ele estava servindo a Deus fazendo aquilo. Mas na verdade ele estava sendo religioso. E estava prestando serviço para o inimigo, não era para Deus. A gente precisa entender o quão é importante o livre-arbítrio. Ele é necessário para que, por exemplo, uma teocracia radical muçulmana não domine, certo? Porque se você começar a analisar, você vai ver que o que os religiosos faziam antigamente é muito parecido com o que, por exemplo, a teocracia radical muçulmana faz hoje em dia. Assim como aconteceu no Irã, né? Agora eu vou começar a falar só um pouquinho aqui sobre o Irã, porque é um assunto que está em relevância em várias notícias, né? Porque há pouco tempo foi feito um cessar-fogo da guerra entre o Irã e Israel. E o que acontece lá no Irã é muito parecido com o que acontecia nessa época aqui de Atos, com a perseguição da igreja. Então, no Irã, gente, lá em 1979, aconteceu a Revolução Islâmica. E o Estado Imperial Persa, ele foi derrubado e o grupo da República Islâmica do Irã que tomou o poder. E é lá do Irã, desse grupo da Revolução Islâmica, que sai dinheiro para o financiamento dos grupos terroristas. E eles acreditam que estão fazendo o que é certo. Na cabeça deles, agindo com religiosidade, eles acreditam que eles estão servindo a Alá, que eles estão servindo a Deus. Assim como Saulo também achava que estava servindo a Deus. Eles têm o objetivo de destruir Israel. Eles são inimigos de Israel, dos judeus. Eles querem aniquilar os judeus. Eles querem também destruir os cristãos. E todos aqueles que não se converterem à religião deles, ao islamismo, eles querem destruir. E eles falam que fazem tudo isso em nome de Alá, em nome de Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a religiosidade e a gente precisa entender que o livre-arbítrio é necessário, mesmo nós como os cristãos, que sabemos que não temos que perseguir e nem impor nada a ninguém. Precisamos entender ainda mais o quanto o livre-arbítrio é importante, porque senão as pessoas aos poucos ela vai chegando aqui, na mesma situação que a Revolução Islâmica chegou. E aí eles perseguem todos aqueles que são contra ou que simplesmente não aderem à religião imposta por eles. Para eles não existe o livre-arbítrio. Para eles o islamismo tem que ser imposto e aceito. Se você não aceitar, então você é simplesmente eliminado. É nisso que eles acreditam. E olha só o que isso trouxe para o mundo ao longo desses anos. Trouxe muita morte, muita destruição, muita guerra. São muitas mulheres, muitas crianças, muitos homens inocentes que morrem no meio de tanta guerra, morrem no meio de tanta religiosidade. Eu não sei se vocês sabem o motivo da guerra recente que teve agora entre o Irã e Israel. O que aconteceu? Na verdade, Israel, ao longo de anos, sempre é atacado por grupos terroristas. E o Irã, de uma certa forma, ficou lá quietinho, mas era ele que financiava esses grupos terroristas. Lembrando, gente, que o povo iraniano não tem nada a ver com essa República Islâmica. Eles são dominados pela República Islâmica, eles são abafados. Essa República Islâmica usa todo o povo ali como escudo humano, eles não estão nem um pouco preocupados com aquele povo. Todo o dinheiro que o governo ali, que a República Islâmica recebe, que poderia ser usado para melhorias no país, eles usam todo para o poder bélico, para que eles possam se fortalecer, para que eles possam produzir bombas atômicas, para que eles fiquem fortes militarmente para poder combater e destruir Israel. Dessa forma que eles fazem, é assim que funciona a corporação deles. Então, essa guerra, agora essa última guerra, ela começou por quê? Porque Israel, eles descobriram
que eles estavam muito avançados na produção de bomba atômica e que eles tinham que intervir rapidamente, porque senão ia chegar um ponto que eles simplesmente iam jogar essa bomba lá em Israel e ia destruir tudo. Então eles interviram. Por isso que Israel foi e atacou aqueles locais onde produziam essas bombas. Mas Israel não atacou o povo civil, não mandou na população do Irã. Mandou exatamente aonde eram produzidas essas bombas para poder destruir ou que pelo menos pudesse trazer algum tipo de prejuízo para poder fazer com que eles tivessem mais trabalho, para que eles perdessem tempo, né? Destruir alguma coisa de alguma forma, para que pudesse retardar ali o processo que eles estavam fazendo, porque a intenção deles é de destruir. E eles chamam Israel do pequeno Satã e chamam os Estados Unidos do grande Satã, porque o objetivo deles é destruir Israel, os Estados Unidos e todos os cristãos, todos os judeus. Esse é o objetivo da República Islâmica. E com isso, acontece muita guerra, acontece muita destruição, é muita tristeza, por isso que a gente precisa muito orar pela paz, porque muitas crianças inocentes acabam sofrendo com isso. É muita gente, é muito sofrimento, é muita destruição. E essa República Islâmica, eles não mandam atacar o exército de Israel, eles mandam bomba para tudo quanto é lugar. E destrói, cai nas pessoas, cai nas casas, cai nos civis, e eles não estão nem aí, eles não estão preocupados. Israel não, Israel, eles enviam tudo com estratégia, porque eles têm esse poder bélico de conseguir, de localizar aonde que é, de mandar exatamente o míssil lá. E eles também têm o domo de ferro, que também é a proteção deles. Mas eles foram tão atacados que o domo de ferro chegou uma hora também que não deu conta. Então algumas bombas caíram em alguns locais lá em Israel e acabaram ferindo e matando alguns civis. E isso, gente, acontece justamente porque a República Islâmica não aceita o livre-arbítrio. Assim como Paulo não aceitava. Paulo perseguia, Paulo matava, porque na cabeça dele ele estava prestando serviço para Deus. Mas na verdade ele estava prestando serviço para o inimigo, porque é o inimigo que veio para matar, para roubar e para destruir. Porque em meio a guerras há muito roubos. Tudo vai ser destruído, as pessoas entram e roubam tudo. Nada mais é de ninguém, não tem um dono, não tem nada. E fica tudo ali, as pessoas ficam ali suscetíveis, os lugares são suscetíveis, é tudo muito triste, a gente precisa muito orar. A gente sabe que é os fins dos tempos, a gente sabe que ainda virá mais e mais guerras, porque nós estamos no início das dores de parto. Mesmo assim, nós temos que orar, pedir para que Jesus volte logo, para que a gente possa ser arrebatado, para que as crianças possam ser arrebatadas, porque no meio de guerra são as crianças, são as mulheres, são os inocentes que mais sofrem com isso. Porque a elite dessa República Islâmica, os chefões, eles estão protegidos em lugares confortáveis, mas eles usam toda a população para ficar ali, no meio de todo esse bombardeio, e eles ficam lá só dando ordem, estratégias militares, e ficam lá escondidos e no conforto, dando só ordem e usando ali as pessoas como escudo humano. Então a gente precisa sim orar e a gente precisa sim se informar e entender o porquê disso. Mas através da Bíblia a gente fica nítido de você entender. É só você estudar um pouquinho história, através da Bíblia você começa a entender que isso é uma guerra religiosa, justamente porque eles não aceitam o livre-arbítrio. E olha como que é importante. Jesus, ele pede pra gente espalhar as boas novas, mas se a pessoa não aceitar, tudo bem, ela tem o direito de não aceitar. A gente vai embora, a gente já foi, proclamou as boas novas, trouxe a palavra. Se a pessoa não quiser aceitar, tudo bem. Não é para você matar, para você perseguir a pessoa porque ela não quer a salvação. Nada disso. Você tem que oferecer, porque é salvação, é o direito à vida eterna. A pessoa, você pergunta se ela quer ser adotada como filho ou não, para que ela possa entrar no reino dos céus após a sua morte física. Mas se ela não quiser, tudo bem, ela não é obrigada, né? A opção de escolha é dela. Só que com a religiosidade, por exemplo, com a teocracia, assim como acontece com esses grupos radicais da República Islâmica, com eles não tem conversa, com eles não existe o livre-arbítrio. E é muito parecido com o que o Saulo fazia aqui nessa época, com o que todos esses religiosos faziam, que eles perseguiam e matavam os do caminho, né, que hoje são chamados dos cristãos. Agora a gente vai para o versículo 3 do capítulo 9.
Só abri esse parênteses para explicar, porque é bem parecido com o que acontecia nessa época. Então, versículo 3, capítulo 9. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem que Saulo estava perseguindo? Os cristãos. Aí no versículo 5, quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu: sou Jesus, a quem você persegue. Saulo, ele não estava intencionalmente perseguindo a Jesus, porque ele sabia da história que ele tinha sido morto, que os cristãos falavam que ele ressuscitou. Mas para eles, para os religiosos, isso era tudo conversa, né? Falavam que não, que roubou o corpo, que era mentira, que ele não ressuscitou. E aí Jesus aparece ali naquele momento. Ele estava a caminho de Damasco para perseguir, matar os cristãos. No meio do caminho, o cavalo para, vem essa luz com tudo. E Jesus pergunta para ele: por que você me persegue? Saulo, ele teve ali essa experiência com Jesus, porque se não fosse o próprio Jesus vir falar para ele, ele não acreditaria que Jesus realmente é o caminho, a verdade e a vida. Ele não entenderia que o que ele estava fazendo era errado, que na verdade ele estava prestando serviço era para o inimigo. Ele não estava prestando serviço para Deus, ele não estava servindo a Deus. Aí no versículo 6, agora levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Versículo 7, os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas abrir os olhos estava cego. Então conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por 3 dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Então imagine só, Saulo a caminho de Damasco para perseguir e matar os cristãos. No meio do caminho ele tem esse encontro com Jesus que aparece e vem com essa voz e com essa luz forte e fala para ele: sou Jesus a quem você persegue, porque se ele persegue os cristãos, ele está perseguindo a Jesus. E ali ele perde a visão, e aí ele tem que ser conduzido para Damasco com a ajuda daqueles homens que estavam com ele, porque ele não estava enxergando mais nada. Então o conduziram pela mão até Damasco. Chegou lá em Damasco, ele ficou no local por 3 dias cego, sem comer e sem beber nada. Então aqui Saulo, ele começa a aprender a depender de Deus. Ele ficou cego, ele dependia exclusivamente de Deus. Ele foi levado até esse local porque ele não conseguia nem chegar sozinho, porque ele não estava enxergando. Ele teve que ficar lá, cego. Naquele momento, provavelmente nesses 3 dias que ele ficou lá, ele ficou orando e tendo ali um relacionamento com Deus, com certeza. E ali ele aprendeu a depender e a obedecer de Deus. Ele foi obrigado, ele estava cego, ele tinha que depender de Deus, ele não tinha outra alternativa. Aí no versículo 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, sim, Senhor, respondeu ele. O Senhor disse: vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. Mostrei-lhe numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Então aqui Deus está falando para Ananias, está dando todas as instruções para Ananias ir até lá e procurar Saulo. E está falando para Ananias que ele já deu uma visão para Saulo, que Ananias chegaria até ele e colocaria a mão sobre ele para que ele voltasse a enxergar. Aí no versículo 13, Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvi muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invoquem teu nome. O Senhor, no entanto, disse: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Então, gente, aqui Saulo, aquele que perseguia, ele ia ser perseguido. Aqui está bem claro Deus falando para Ananias: eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer no meu nome. E se Deus não tivesse falado com Ananias, ele não teria acreditado na conversão de Saulo. Gente, porque lembra, pensa aí, nos dias de hoje, aquele povo lá da República Islâmica que estão
Eles são homem-bomba, eles andam com bomba, com metralhadora. Para eles não tem essa. Para eles matar alguém, eles estão ganhando ponto com Deus. Na cabeça deles é essa. E se eles morrer, eles estão morrendo como mártir. Porque eles acham que eles estão fazendo o que é certo. Perseguir as pessoas que não são da mesma religião que eles. Então você imagina se as pessoas, aqui os cristãos, não tinham medo de Saulo, parecido com essas pessoas que fazem parte desses grupos terroristas de hoje. Imagina se fosse hoje, alguém chegasse para você e falasse, ó, você vai lá, que aquele lá, que é um dos líderes da República Islâmica, ele vai se converter ao cristianismo, então você vai lá fazer isso, isso e aquilo, você ia? Com certeza, a gente ia ficar morrendo de medo, falando, como assim, Senhor? Eu vou lá, aquele lá é o que mata todo mundo e diz que tá matando ainda em nome de Deus. Como que eu vou lá conversar com ele? Ele vai me matar, ele vai destruir a minha família. E Deus aqui falou com Ananias, vá, né? Porque Ananias, ele não sabia o que tinha acontecido na estrada para Damasco, então ele estava com medo, ele estava com receio, mas Deus aqui deu todas as instruções para ele. Então, ele simplesmente foi. Aí no versículo 17, Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. E naquele momento, Saulo ali ele recebeu a cura física, os olhos dele voltaram a enxergar, e também a cura espiritual, porque ali os olhos dele, da parte espiritual, também foi curado e ele passou a enxergar. E no mesmo instante, algo semelhante às escamas caiu dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada, né? Eu entendo aqui tanto como a visão física como a visão espiritual. Ele não estava mais cego espiritualmente como ele era. Então ele se levantou e ele foi batizado. Então olha só, ele matava pessoas com os olhos da religião e ele precisou ficar cego, ter a visão restaurada para poder mudar a ótica dele. Olha só, porque Deus sabia como que tinha que trabalhar com Saulo. Deus sabia como que era o coração de Saulo. Deus sabia que Saulo realmente achava que ele estava fazendo o que era certo. Então, se o próprio Jesus não aparecesse para ele, ele não ia acreditar. E a mesma coisa aconteceu com Ananias. Se não fosse o próprio Deus falar para ele, ele também não acreditaria na conversão de Saulo. E aqui, Saulo teve a sua conversão. Ali ele foi curado e ele começou a mudar, ele começou a ser transformado. A visão dele foi restaurada, a visão dele mudou. E ele começou a entender que realmente Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E aí no versículo 19, depois de comer, recuperou as forças. Então Saulo, ele teve encontro com Jesus, ele recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador. Ele foi batizado nas águas, Ananias depois foi e batizou ele, porque aqui está escrito, então ele se levantou e ele foi batizado. E depois ele comeu, porque ele ficou 3 dias sem comer e sem beber nada. E aí ele recuperou as suas forças. E aqui começa, inicia a caminhada de Saulo como cristão. E agora a gente vai lá para o versículo 20. Saulo em Damasco e em Jerusalém. Então Saulo ele permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos, com Ananias e com outros discípulos que estavam ali naquela região. Aí no versículo 20, logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo, ele é o Filho de Deus. Imagine, Saulo ali começou a entender. Ele começou a entender que todas aquelas profecias, tudo aquilo que ele estudava, de fato apontava para Jesus, porque antes ele não entendia, porque ele não cria em Jesus, que era o Messias. E a partir daquele momento as escamas caíram, ele começou a entender. Então ele ia nas sinagogas daquela região de Damasco e começava a pregar, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Aí no versículo 21, todos que o ouviam ficavam admirados e falavam, não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam. E não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? Porque todo mundo sabia qual era o plano, todo mundo sabia o que Saulo ia fazer lá em Damasco. Então as pessoas ficaram ali admiradas. Espera aí, não era esse que perseguia os cristãos? E agora ele se converteu e está vindo pregar a palavra? É isso? Entende? Todo mundo ali ficou meio assim, né? Aí no versículo 22, a pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco
perplexos. Porque imagina, Saulo, ele era um fariseu, ele era um conhecedor das escrituras, ele estudou, ele era inteligente, ele foi preparado ali para ser um fariseu, para fazer parte do sacerdócio. E aí, de repente, ele se converte e tudo aquilo que ele tinha estudado, tudo aquilo que ele tinha aprendido, agora ele usa para poder apresentar as boas novas, porque as escamas dos olhos caíram, ele começou a enxergar que tudo ali que estava no Antigo Testamento apontava para Jesus e que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Aí no versículo 24, dia e noite... Não, aí no versículo 23, depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo, porque os judeus começaram a dizer que ele era traidor, certo? Porque ele foi lá para perseguir e matar os cristãos, aí ele se converteu, e aí alguns judeus ali de toda a região, principalmente os religiosos, começaram ali a conspirar para poder matá-lo, porque eles pensaram, já que ele não vai cumprir com o que ele tinha que cumprir, com o que foi combinado lá em Jerusalém pelo sumo sacerdote, então a gente vai ter que matar ele. E aqui os judeus, né, achando também que estava servindo para Deus, já estava conspirando para tentar matar Saulo. Aí no versículo 24, dia e noite, vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Então, ali os discípulos que estavam acompanhando, que sabiam da verdadeira conversão de Saulo, ficaram sabendo que aqueles judeus religiosos queriam matar Saulo, então eles ajudaram Saulo a poder fugir da cidade, e Saulo ali, ele saiu da cidade através de um grande cesto, através da muralha. Ele teve que sair escondido, fugido da cidade para não ser morto. E aquele que perseguia estava começando a ser perseguido. Aí no versículo 26, quando Saulo chegou em Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Olha que situação que o Saulo se encontra, né? Porque ele se converteu, agora o sumo sacerdote, os saduceus, os fariseus, estavam caçando ele, certo? Porque agora ele era um cristão, e ao mesmo tempo, os próprios cristãos, muitos deles que não acompanharam a conversão dele lá junto com Ananias, começaram a desconfiar, porque daí eles começaram a pensar, eu acho que Paulo está se fazendo, está fingindo que teve uma conversão, acho que é um plano dele para poder se aproximar da gente e depois prender e matar a gente. É isso que os cristãos pensavam. Então eles não estavam acreditando, porque eles não participaram, né? Porque Deus falou para Ananias, mas eles estavam em cidades distantes, eles ainda não sabiam que de fato Paulo tinha se convertido. Aí no versículo 27, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Então aqui a gente vê que Barnabé era um dos discípulos que estavam lá com Ananias e que acompanhou a verdadeira conversão de Saulo. Então Barnabé sabia o que tinha acontecido. E aí quando Barnabé chegou em Jerusalém, foi se encontrar com os apóstolos, com os outros seguidores de Cristo, para poder contar que realmente Saulo teve a conversão, né, que ele aceitou Jesus. Ainda no versículo 27, contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome de Jesus. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Olha só como ele estava perseguido agora por várias pessoas, de grupos diferentes. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. Então Saulo estava em Damasco, teve que fugir, foi para Jerusalém, teve que sair de Jerusalém também, porque lá também queriam matar ele. Aí nisso, eles levaram Saulo para Cesareia, no intuito dele fugir, dele ficar em algum lugar em segurança, e de lá eles o enviaram para Tarso, que era a cidade dele, né? Aí Paulo foi para a cidade natal dele, da onde ele era. É no versículo 31. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor e encorajada pelo Espírito Santo crescia em número. Então a igreja aqui começou a crescer e Saulo nesse período estava lá em Tarso, na sua cidade natal, né, onde ele nasceu, onde ele vivia, e provavelmente ele estava lá pregando o evangelho, apresentando as pessoas, aos gentios, as boas novas. Então, olha só, Saulo, ele sentiu a rejeição na pele,
no início da sua conversão, ele foi rejeitado pelos apóstolos, pelos cristãos, porque esses ainda não acreditavam, não sabiam da sua verdadeira conversão. E também ele foi rejeitado e perseguido pelo sumo sacerdote, pelos fariseus, pelos saduceus, que são aqueles ao qual pertencia um grupo que Saulo fazia parte. Mas quando ele se converteu, esses ficaram contra ele, perseguiram ele e queriam matá-lo. Então, se coloquem na posição dele, não foi fácil. A conversão ao cristianismo muitas das vezes faz isso. Ela vai trazer dor e vai trazer divisão. Quando Saulo ele se converteu, imagine o quão furioso não ficou o mundo das trevas. Porque Saulo, na verdade, ele prestava serviço para o inimigo, matando e perseguindo os cristãos. Ele achava que estava servindo a Deus, ele achava que estava agradando a Deus, mas ele não estava. Imaginem as trevas, perderam a prestação de serviço de Saulo. Imagine o quão eles não ficaram irritados. Então a gente precisa entender que a guerra não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, porque os principados e potestades, eles usam pessoas para matar, para roubar e para destruir, e Saulo era usado. Ele achava que estava fazendo a coisa certa para Deus, mas na verdade ele estava prestando esse serviço para as trevas, matando e perseguindo os cristãos. E por isso que a gente precisa entender o quanto que a oração é eficiente, o quanto que a oração resolve. A oração, ela faz com que os planos do inimigo sejam frustrados. A oração faz com que o Senhor envie o seu exército de anjos para guerrear a nosso favor, para nos proteger. A oração faz com que um coração duro seja quebrantado e que essa pessoa usada para fazer o mal seja tocada, ela seja impedida e não faça mais o mal. A oração, ela serve para reverter a maldição em bênção. Vocês já viram uma pessoa muito furiosa, que ela acalmou após uma oração? Eu já vi. E é exatamente assim que acontece. Não tem nada que humanamente seja possível, às vezes, para acalmar uma situação, mas a oração faz isso. A oração é a experiência com o mundo espiritual, é quando o mundo espiritual começa a agir. O mundo espiritual, ele age sobre as emoções daquela pessoa. E aí consegue acalmar aquela pessoa, impedindo que algo ruim aconteça. Então a oração, ela é eficaz, ela é eficiente, e ela tem que ser usada diariamente por nós, pelos cristãos. A oração, ela é muito importante. A gente não pode subestimar a oração achando que a gente pode fazer algo. Muitas das vezes a gente não pode. É só a oração que faz. A gente precisa crer e colocar isso em prática. Então aqui, nesse capítulo 9, a gente agora termina de falar dessa parte de Saulo. Então no capítulo 8, lá no último bloco, começou a falar de Saulo. E aqui nesse primeiro bloco do capítulo 9, deu continuidade à história de Saulo, certo? Então aconteceu da seguinte forma: aquele que perseguia passou a ser perseguido. E até agora, neste momento, então ele ficou lá em Tarso. Enquanto isso, todos os outros apóstolos e cristãos estavam expandindo o evangelho para várias regiões. Eles foram dispersos e estavam pregando a palavra em várias regiões. Aí daqui a pouco já vai começar a falar de Saulo de novo. Mas aqui agora nessa parte de Atos 9, a partir do versículo 32, vai falar aqui agora de Pedro. Então, versículo 32. Aqui é onde Pedro cura Enéas e ressuscita Dorcas, que talvez a sua versão da Bíblia esteja escrito Tabita, que é em aramaico. É o nome dela em aramaico e em grego é Dorcas. Então, versículo 32. Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca. E ao mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por este tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior.
Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou foi levado para a sala do andar superior. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e lhes mostravam os vestidos e roupas que Dorcas havia feito para elas. Pedro pediu que todas saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levanta-se, e ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e ajudou a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Então, vamos lá. Pedro, então, ele estava nessa cidade de Jope e lá ele conseguiu encontrar ali um paralítico chamado Enéas, que ele permanecia na cama havia 8 anos, então ele não era paralítico de nascença. E Pedro, passando por ele, falou: Enéas, Jesus Cristo cura você, levante-se, arrume sua maca. E ao mesmo instante, Enéas acreditou, ele creu, ele se levantou e ele foi curado. Com isso, todos os moradores ali da região ficaram sabendo disso. E aí Pedro começou a ficar famoso na região. Todo mundo começou a saber disso, que aquele homem que pregava sobre Jesus, ele tinha poder. E ele conseguiu fazer com que aquele paralítico fosse curado. Então a notícia foi se espalhando. Nisso aconteceu esse caso em Jope com a Tabita, com Dorcas, certo? E aí as pessoas que souberam da cura de Enéas, que era o paralítico, quando eles ficaram sabendo, eles se lembraram, quando Tabita ali havia morrido, se lembraram de Pedro. Falou: bom, tem um cristão, né, que eles chamavam do caminho, e que ele consegue, através de Jesus, fazer com que as pessoas sejam curadas. Então, eles creram também que Pedro poderia fazer algo por Dorcas, por Tabita, e foram atrás dele, e aí levaram ele até a casa de Tabita. E chegando lá, ela já estava morta no andar de cima, né? Eles já tinham lavado o corpo, colocado a roupa, né? Em Dorcas, e ela estava morta já. E quando Pedro chegou lá, ele pediu que todos saíssem do quarto, certo? Porque a maioria das pessoas que estavam ali, elas não tinham a fé de Pedro, elas não eram convertidas. Então, quando você chega num ambiente onde tem pessoas que não são convertidas, elas podem atrapalhar ali a cura, o milagre de Deus. Então, ele pediu que todos saíssem do quarto. Ele se ajoelhou e ele orou. E ali, Dorca, ela voltou à vida. E quando ela voltou à vida, ela sentou-se, ele lhe deu a mão, ajudou a levantar, e depois disso que ele foi e chamou os discípulos e as viúvas e apresentou ela viva. E com isso a notícia se espalhou mais ainda. E através disso muitos creram no Senhor, muitos creram e muitos foram convertidos. Então todos os sinais e maravilhas têm um objetivo, que é fazer com que o evangelho seja espalhado por todas as regiões. Isso que a gente precisa entender. Pedro, em nome de Jesus, ele não fez com que essa mulher voltasse à vida ou com que Enéas fosse curado para mérito dele. Não, ele fazia isso em nome de Jesus. E tinha um objetivo de fazer com que várias vidas fossem alcançadas através daquele milagre. E várias vidas foram alcançadas, né? O evangelho, as boas novas foram espalhadas, principalmente através dessas notícias de milagres que aconteciam pela região. Porque muitas das pessoas, elas são incrédulas. Elas só têm um start, um alerta, quando elas estão ali juntas, vivenciando um milagre, ou quando elas ouvem de algum milagre que aconteceu. Aí sim elas vão atrás. Algumas pessoas não. Algumas pessoas, elas não precisam de milagres para acreditar em Jesus. Elas simplesmente creem, né, pelo evangelho, pelas boas novas, elas creem.
Mas muitas das pessoas não, muitas das pessoas precisam ter, de fato, um encontro, precisa com que o próprio Deus apareça para elas, com que o próprio Jesus apareça, com que um anjo seja enviado e fale alguma coisa para que a pessoa se converta, ou com que milagres aconteçam para que as pessoas acreditem. E através desses milagres, muitas pessoas conheceram a Jesus Cristo e muitas pessoas se converteram ao cristianismo. Muitas pessoas foram batizadas, muitas pessoas foram adotadas como filhos, passaram a ser co-herdeiro com Jesus Cristo. E aí no versículo 43 fala, ó, Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. E aí depois já entra no capítulo 10, mas o capítulo 10 já é uma outra história longa que vale a pena a gente ler com mais calma, porque tem bastantes detalhes interessantes. E aqui no capítulo 10 também, Pedro ele continua nessa casa em Jope. E aí, na próxima semana, a gente vai estudar e falar um pouco sobre o capítulo 10. Gente, na primeira parte que a gente estava falando de Saulo, é muito importante a gente entender mesmo, que eu já frisei com vocês, né, em relação ao livre-arbítrio. Olha como Deus é maravilhoso e é perfeito, né? Na nova aliança não existe imposição, né? A gente não tem que obrigar ninguém, mas a gente precisa explicar, precisa deixar bem claro que essa vida ela é passageira, né? Que amanhã ou depois a pessoa pode morrer, né? Não tem dia, não tem hora, não tem nada. E se ela morreu sem aceitar Jesus, ela não vai entrar no reino de Deus. É importante a gente crer, a gente obedecer, para a gente viver a plenitude de Deus aqui na Terra, né? Para a gente ter a vida em abundância que Jesus nos oferece através dele, através da conversão. É importante. Mas a gente não pode impor nada, porque se virar uma imposição, aí você já perde o discernimento espiritual e você já vai para a parte da religiosidade, que era o que Saulo, junto com todo o grupo ali religioso, fazia, perseguia e matava os cristãos, simplesmente porque eles achavam que aquilo era errado, né? Eles achavam que estavam fazendo o que Deus queria, mas na verdade eles não estavam fazendo o que Deus queria, eles estavam prestando serviço para o inimigo. E aí eu trouxe para vocês essa situação da República Islâmica, que é exatamente isso que eles fazem, e trazendo para o mundo de hoje, né, para os tempos de hoje, a gente consegue ter essa visão, consegue entender que a teocracia, ela é imposta, obrigando você a se converter à religião deles, né? Se você não se converte, você é morto. Isso é completamente errado. Isso é a religiosidade. Eles matam em nome da religiosidade e acham que estão fazendo isso porque estão sendo obedientes a Deus. E não estão. Olha a cegueira espiritual que há nisso, né? Então é importante a gente começar a entender e ter esse discernimento. E a gente prestar atenção nas notícias, em tudo que acontece, porque tudo tem a ver com os fins dos tempos, tudo tem a ver com o livro da revelação, que é o Apocalipse. A gente precisa estar atento e precisa manter a nossa lamparina acesa. Lembra lá da parábola das 10 virgens? 5 ficaram e 5 estavam prontas na volta de Jesus. Então Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós estamos nas dores de parto. Todas essas guerras, tudo que acontece no Oriente Médio, tudo que envolve Israel, a gente precisa estar atento e precisa entender, né? Porque é o período apocalíptico se aproximando. A gente precisa entender e permanecer firme e espalhar, gente, as boas novas. Porque Jesus, ele vai voltar, mas antes disso, todos precisam espalhar as boas novas até os confins das terras, para que todos tenham acesso. Todos precisam ter acesso à palavra. A pessoa não é obrigada a aceitar, mas ela precisa ter ouvido a palavra. Se ela quer aceitar ou não, é a escolha dela. Mas ela precisa ter acesso, ela precisa ter a oportunidade de ouvir para que ela possa ser salva. Né? É muito importante isso, a gente entender a importância do batismo, da conversão. O batismo é um ato profético, é importante. A gente entender depois do batismo do Espírito Santo, a gente vai falar bastante sobre isso, vai esclarecer muitas dúvidas nos próximos capítulos de Atos, tá bom? Atos é um livro que fala muito sobre os mistérios do Espírito Santo, e eu creio que muitas das nossas dúvidas serão esclarecidas. Então vamos orar para terminar? Obrigada, Senhor, obrigado por este momento, papai. Pedimos, Senhor,
Pedimos que o seu Espírito Santo continue habitando em nós, papai, habita, Senhor. Que o seu Espírito Santo nos convença do pecado, Senhor. Que o fruto do Espírito, Senhor, seja produzido em nós, papai. Os frutos, papai, a mansidão, o domínio próprio, Senhor, a paz. Que os seus frutos sejam produzidos em nós, papai. Nos leve, Senhor, nos leve ao caminho reto, papai. Sabemos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, papai. Não queremos se desviar deste caminho, Senhor. Nos convença do pecado, Espírito Santo. Não queremos, Senhor, não queremos, Senhor. Não queremos prestar serviço para o inimigo, papai. Nos conduza, Senhor. Que o seu Espírito Santo flua através da nossa boca, Senhor. Que tenhamos equilíbrio, papai. Que não nos percamos na religiosidade, papai. A religiosidade destrói, papai. Nos dê equilíbrio, nos dê entendimento, nos dê discernimento espiritual, papai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, papai. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui reunidos ouvindo a sua palavra. A fé vem ao ouvir a palavra. Nós cremos, Senhor. Oh, papai, que a sua presença esteja em todos os ambientes, papai. Que em todos os ambientes, papai, sejam repletos da sua Shekinah, Senhor. Que todos possam ter experiência sobrenatural contigo, Senhor. Que todos, Senhor, possam testemunhar, possam dar o seu testemunho, papai, de experiências contigo, Senhor. Revela-te, Senhor, individualmente a cada um que está aqui ouvindo, papai. Revele-te, Senhor, assim como o Senhor fez com Saulo, Senhor. Tira as escamas, papai. Escamas estão caindo agora em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual está sendo curada em nome de Jesus. Os olhos estão sendo abertos em nome de Jesus, papai. Que aconteça a renovação de mente em cada um que está ouvindo a sua palavra. Que aconteça a metanoia, papai. Que as pessoas se permitam ser transformadas de dentro para fora, papai. Que o nosso coração seja limpo, Senhor. Limpa, purifica o nosso coração, papai. Nos ajude a ter equilíbrio, controle emocional, papai. Que o Espírito prevaleça sobre a carne, papai. Que a sua palavra venha em nossa cabeça, em nossa memória, em nossa mente, em nosso coração, em todos os momentos da nossa vida, papai, para que a gente não haja pela carne, para que a gente não faça bobagem, papai, para que a gente seja conduzido a agradar o seu coração com as nossas atitudes, Senhor. Muito obrigado, papai. Muito obrigado. Eu peço, Senhor, que o Senhor guarde a entrada e a saída de todos que estão ouvindo, papai. Envie os seus anjos, Senhor, os seus exércitos, Senhor, para nos proteger, para guerrear no mundo espiritual ao nosso favor, papai. Que mais almas sejam alcançadas através de nossas vidas, papai. Usa, Senhor, cada um que está ouvindo aqui a sua palavra, Senhor. Usa como instrumento em suas mãos, papai. Que toda a cultura do mundo, que toda a cultura religiosa caia por terra em nome de Jesus e que haja o renovo na vida de cada um, papai. Quebra, Senhor, quebra tudo aquilo que separa, Senhor, a gente de Ti. Queremos ter intimidade, queremos ser próximos a Ti, Senhor. Muito obrigada. Obrigado por todos os livramentos. Obrigado pela provisão, papai. Abre as comportas do céu, papai. Derrama suas bênçãos sobre nós, papai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Bom descanso para todas e até semana que vem, se Deus quiser.